Assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, entendimento da tua palavra. Eu te peço compreensão, ó Pai, que todos os ouvintes, ó Deus, possam compreender aquilo que o Senhor reservou para nós. Tanto, Senhor, nós que estamos aqui na primeira igreja, quanto aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que todos possam ser ministrados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é partido por vós. Irmãos, esta obra maravilhosa que o Senhor Jesus realizou para as nossas vidas, muitos de nós a conhecemos, mas a questão que eu quero trazer para vocês não é apenas o conhecimento, mas é o viver a salvação. É você viver como um salvo em Cristo Jesus, é você viver como uma pessoa que nasceu do Espírito Santo, como uma pessoa que nasceu de novo, como um nascido de Deus. A palavra de Deus fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então este novo nascimento que Deus operou na nossa vida precisa ser um fato, uma realidade. Não pode ser apenas uma história, não pode ser apenas algo distante de nós. Como introdução a esta palavra, eu também quero ler em 1 Timóteo, e nós vamos ver aqui como o próprio apóstolo, escrevendo a Timóteo, se sentia. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler aqui vamos ver aqui a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. A palavra do Senhor, a revelação do Evangelho, é o que o apóstolo recomendava que fosse ensinado. Então nós temos aqui a base do Evangelho, nós temos aqui a pessoa de Cristo, e é isso que nós temos que ensinar. E é isso que o apóstolo falava: Timóteo, não deixe de ensinar, não fique envolvido com filosofias, não fique envolvido com fábulas que são histórias mentirosas, que não existem. Se concentre naquilo que é correto, ensina a palavra, e é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos todos os dias conhecer esta obra de Deus para a nossa vida, e quanto mais nós conhecemos, mais nós temos condições de praticar. Porque como nós vamos praticar se nós não conhecemos? Nós só podemos praticar se nós conhecermos a palavra de Deus. E aqui, este conhecer, este aprender, este ler, este entender, significa que nós estamos crescendo, que nós estamos nos alimentando, que nós estamos nos fortalecendo a cada dia. Agora, se eu, por alguma razão,
deixar isso de lado, se eu não me alimento da palavra, se eu não busco conhecer a palavra, se eu começo a dar ouvido a fábulas, se eu começo a dar ouvidos a tudo que as pessoas estão falando por aí, eu vou começar a me enfraquecer. E o apóstolo Paulo queria que tanto Timóteo fosse fortalecido, como também os seus ouvintes, como também as pessoas que estavam ao seu redor. Agora, eu quero ir com vocês para Eclesiastes. Eclesiastes, nós vamos aqui para o capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7. Nós vamos aqui no versículo 20. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então a base aqui é: não há uma pessoa justa por si mesma, não há uma pessoa que não peque. Esta obra maravilhosa de Jesus, ela se refere a isso. Mas se eu for para outras pessoas, por exemplo, você vai encontrar nas filosofias deste mundo a seguinte ideia, de que o cristianismo, ele é opressor, porque o cristianismo, ele não dá a liberdade da pessoa de viver como ela quer. Então, a partir do momento que o cristianismo cria um padrão de comportamento, uma forma de viver, ele passa a oprimir as pessoas. Tanto é que o objetivo de muitos desses pensadores ateus é aniquilar a religião, é acabar principalmente com o cristianismo por causa da conduta e da regra de vida. Então, isso são as filosofias vãs que nós temos presente nos nossos dias. E as pessoas, elas querem fugir desta visão que o homem, ele é pecador, que o homem, ele está fora do plano de Deus, que ele está distante do plano de Deus. E isso tem afetado muitas pessoas, porque às vezes as pessoas acham que as coisas são feitas pela justiça do ser humano, porque existe um ser humano melhor do que o outro, e não é assim que as coisas funcionam. Agora nós precisamos retornar lá para Romanos, também no capítulo 7, só que no versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Se não há nenhum homem justo, se o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer de mim mesmo, mas o mal que eu não quero fazer às vezes eu faço, Bíblia, palavra de Deus, qual é a solução para isso? Como solucionar o problema de estarmos distantes de Deus, afastados de Deus, longe do plano de Deus, longe do propósito de Deus? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos compreendendo o raciocínio de Deus, o pensamento de Deus, a forma de Deus passar para nós o que Ele quer. O Senhor Jesus, Ele veio preencher essa lacuna, porque como vocês viram na leitura inicial, o Senhor Jesus, Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Quando o Senhor Jesus vem, Ele resolve este problema. Quando o Senhor Jesus entra na sua vida, você sozinho não consegue ser justo, você sozinha, irmã, não consegue ser justa. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Mas com Jesus nas nossas vidas, as coisas vão mudando, porque Jesus vai nos auxiliar, Jesus vai nos fortalecer, Jesus vai nos ajudar. Agora veja, por exemplo, nós, como seres humanos, nós precisamos nos alimentar. Sem alimentação, nós ficamos fracos. Quantas pessoas você conhece que por algum momento está sofrendo de fraqueza? Porque ela às vezes passou por um tratamento, ou está passando por uma dieta, e você olha para aquela pessoa e fala assim: olha, como fulano de tal está fraco. Por quê? Porque ele passou por uma cirurgia, teve que
se alimentar de coisas só pastosas, ou ele teve que passar a tomar só líquido, e assim por diante. Você vai observar que quando você passa por isso, quando você passa por uma situação que você sente o seu corpo fraco, porque você mudou a sua alimentação, ou porque você começou a ter que tomar só líquido, você sente aquela fraqueza, você fala, poxa, eu estou precisando de arroz, feijão, estou precisando de comer carne, estou precisando de voltar à alimentação normal. E depois, quando você volta com aquela alimentação normal, as suas forças voltam. Porque nós somos aquilo que nós comemos. O nosso corpo, ele vai se desenvolver de acordo com aquilo que você está se alimentando dele. Então, se você tem uma alimentação balanceada, você vai ter o seu corpo funcionando de forma harmônica. Se por acaso a nossa alimentação não for aquela correta para o nosso corpo, nós também vamos ter determinadas dificuldades. Agora pense em você como um ser espiritual. Do que nós nos alimentamos? O que é que nós colocamos para dentro de nós? É isso que o Senhor Jesus vai mostrar. Porque como vocês viram, sozinhos nós não vamos conseguir cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Porque nós vamos estar fracos, nós vamos estar distantes, nós vamos estar sem forças. Mas com a presença do Senhor, bem alimentados, bem fortalecidos na palavra de Deus, nós conseguiremos vencer. Então a lógica aqui, ela passa pela visão de Cristo para nós. Aqui no Evangelho de João, ele vai nos mostrar aqui no capítulo 6, em algumas partes, como ele vai nos alimentar, como o Senhor vai suprir isso em nós, como que ele vai trabalhar na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 30, veja só, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Jesus, ele vai responder a questão que fizeram para ele, porque eles queriam comer do pão que ele tinha multiplicado, e Jesus não quis repetir esse milagre para estas pessoas. E aí eles citaram Moisés. Eles disseram, olha, Moisés nos deu o pão do céu. Mas aí o Senhor Jesus disse, não é Moisés que nos dá o pão do céu, é o Pai Celestial que nos dá o pão do céu. É Ele que nos dá. Então veja bem, a alimentação de um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo de Jesus, está na pessoa do Senhor Jesus, aquele que desceu do céu. Porque se nós continuarmos olhando para Moisés, Moisés não nos dá o pão do céu. Nós podemos dizer, trazendo para a nossa realidade, não é o pastor que nos dá o pão do céu, não é o líder que nos dá o pão do céu, não é aquela pessoa que nós temos amizade com ela há muito tempo, mas é a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos que nos alimentar dele, nós temos que nos alimentar dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas acham que ela vai ficar forte espiritualmente seguindo algumas regras, mas na verdade você só vai se fortalecer em espírito se você estiver se alimentando de Cristo, estiver se alimentando do Senhor. Então é o pão do céu que nos alimenta, e este pão do céu é o Senhor Jesus. Continuando aqui no versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca terá sede. Olha que coisa extraordinária. Jesus se apresentou como o pão da vida. Eu posso te afirmar que Jesus é o pão da vida. Quando você se alimenta de Jesus, você tem vida. Quando você se alimenta de Jesus, você se fortalece. Quando você se alimenta de Jesus, você consegue vencer as adversidades. Quando você se alimenta de Jesus, você se mantém firme. Agora preste atenção. Quando você se alimenta do que os homens estão falando, a sua alma vai ficando abatida, o seu espírito vai ficando abatido. Por quê? Os homens, as mulheres, os seres humanos, como foi o caso de Moisés e de tantos profetas e de tantas pessoas, elas muitas vezes vão apontar os defeitos, os problemas, as dificuldades, e não vão apontar um caminho para a bênção, para a vitória, para sair daquela situação. Mas uma pessoa usada por Deus pode fazer isso? Pode. Mas o nosso natural do ser humano é sermos caídos. Somente através de Jesus é que nós podemos dar as palavras da vida eterna. Porque eu não tenho as palavras da vida eterna, mas o Senhor Jesus é a própria palavra da vida eterna. Então a nossa busca é em torno da pessoa de Jesus, que é o pão que nos alimenta. Então de quem que eu vou me alimentar? De Cristo. Às vezes, quando você assiste um filme, aí você sai aqueles momentos, depois que você assistiu o filme, aquelas cenas ficam na sua cabeça. Se você, por exemplo, assiste uma série, ou algo que é feito em capítulos, aí você fica pensando, o que será que vai acontecer com aquele personagem? O que será que vai acontecer com aquela pessoa? Aquilo fica na sua mente, por quê? Você assistiu, você viu, e você quer saber a sequência. Quantas pessoas não fazem isso? Faz, por exemplo, tem o filme, depois tem a continuação do filme, depois tem a terceira parte, e assim por diante. Porque as pessoas vão criando expectativa, olha, tal dia vai ser o lançamento, porque aquilo ficou na mente, olha, eu vi o primeiro filme, agora eu quero ver o segundo, agora eu quero ver o terceiro. Eu assisti o primeiro capítulo, agora eu quero assistir o segundo, agora eu quero continuar vendo, que eu quero ver como essa história vai terminar. Assim é se alimentar. Nós não estamos falando de colocar um prato de comida, de colocar uma pizza, de colocar ali uma carne assada. Nós estamos falando da pessoa de Jesus, que alimenta o nosso espírito, que nos faz estarmos bem para levantar, para viver o dia, para deitar depois. É só Jesus que pode fazer esta obra na nossa vida. Jesus deixou claro para eles: vocês precisam se alimentar de mim. Continuando aqui, dentro da mesma visão, a partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Olha o que ele está falando. Nós vamos nos alimentar dele. Nós vamos ter algo dele dentro de nós. Nós vamos ter a carne dele em nós. Nós vamos ter o corpo dele em nós. Então, dentro do meu corpo tem o corpo de Cristo. Dentro do seu corpo tem o corpo de Cristo. Nós somos um só, como o Senhor Jesus falou. Então, nós recebemos esta graça porque nós nos alimentamos dele, porque nós estamos lendo os evangelhos, porque nós estamos procurando Jesus no Antigo Testamento, estamos vendo as obras que ele foi realizando, as palavras que ele citou do Antigo Testamento, do Novo, e nós vamos nos alimentando dele. Então veja, o que vai te fortalecer na presença de Deus é você se alimentar dele, de Jesus. Por mais que eu tenha palavras bonitas para te falar, as minhas palavras não devem te alimentar.
o que deve te alimentar é o Senhor Jesus. Talvez você goste de conversar com um amigo, uma amiga, e aquela pessoa te aconselha, aquela pessoa te abençoa, aquela pessoa te ajuda, que maravilha, mas você não deve se alimentar das palavras dela. O seu alimento tem que ser as palavras de Jesus. Jesus, ele deixou isso bem claro aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se você se alimenta de Jesus, você tem a vida eterna, porque a vida eterna é isso, é essa troca que você faz com Jesus, é você ver Jesus como alimento, ver Jesus como pão, ver Jesus como a carne, ver Jesus como algo que faz parte de você. Às vezes, irmãos, isso é chocante para nós não nos alimentamos de carne humana, isso não faz parte da nossa visão de mundo. Mas pensa nisso como algo que vai fazer parte de você. Pensa no pão. Olha, Jesus deu tanto o exemplo do pão como o exemplo da carne, que era o seu sacrifício na cruz. Mas ele está dizendo assim: olha, o meu sacrifício é para que você seja salvo. É para que você seja salvo dos pecados, é para que você seja salvo do inferno, é para que você seja salvo de tudo que não presta. Foi o que o Senhor Jesus realizou. Mas isso, meus irmãos, não pode ser, como eu falei no início da mensagem, somente uma história. Não pode ser algo distante de nós, mas tem que ser algo presente. Agora, a partir do versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Irmãos, todos nós aqui comemos para valer, senão a gente não estava vivo. Ninguém aqui brinca de comer, pega um pouquinho, não, você come mesmo. Nós comemos, eu talvez mais do que algum de vocês. Nós comemos, outros comem menos, outros comem mais, mas nós nos alimentamos. Este corpo, o seu corpo, só está como ele está agora porque você se alimenta. Preste atenção nisso, irmão. O espírito abatido é porque está faltando alimento espiritual, e o alimento espiritual é o Senhor Jesus. Então nós temos que nos alimentar de Cristo. Nós temos que estar voltando a nossa vida para Ele. E veja bem, nós temos refeições ao longo do dia. Nós não comemos uma vez só. Nós temos o horário certo de comer. Então preste atenção, o dia todo você tem que ir se alimentando de Cristo. Cristo precisa ser o alimento do seu pensamento, a sua motivação, aquilo que está dentro de você, aquilo que está na sua mente. Isso aqui, irmão, é a explicação do que significa a ceia que Jesus realizou. Ele mesmo já tinha explicado antes, mas agora é necessário que nós possamos ir para este texto da ceia. Lucas 22, do versículo 7 em diante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João dizer: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa:
o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Agora, eles estavam dentro da casa, na leitura está claro o texto, para celebrar a ceia. Igual nós estamos aqui, está todo mundo no mesmo lugar. Versículo 14: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Preste atenção. Jesus Cristo juntou os 12 apóstolos e entrou para dentro daquela casa e falou, olhando para eles: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês, e eu só vou voltar a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. O que é que Jesus estava dizendo? Daqui a algum tempo, dali a umas 48 horas mais ou menos, ele estaria sendo crucificado, estaria sendo morto, sepultado, e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas ele estava falando antes. Nada do que nós sabemos hoje, aqueles apóstolos sabiam. Mas aquela ceia, aquilo que ele estava ministrando, significa a nossa salvação, a nova aliança, o novo plano, o novo propósito de Deus para as nossas vidas. E aqui veja que estava todo mundo prestando atenção em Jesus, assim como vocês estão prestando atenção em mim. E vai se desenrolar, versículo 17: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Preste atenção no simbolismo de Jesus. Ele está mostrando aqui que o pão simbolizava o seu corpo, e o cálice simbolizava o seu sangue. E neste momento, ele mostra para aquelas pessoas, antes de acontecer, como isso deveria ser feito em memória dele, lembrando dele, pensando nele. Então nós estamos aqui, irmão, pensando em Jesus. Nós estamos aqui em memória de Jesus. Nós estamos reunidos aqui porque cada um de nós temos uma parte do corpo de Cristo em nós, porque cada um de nós temos uma porção do sangue de Jesus na nossa vida, porque se não fosse pelo corpo, se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Então entenda, esta obra não é uma obra de um pastor, e não é uma obra de uma denominação religiosa. Esta é a obra do Deus Criador dos céus e da terra. Ele nos une através do corpo e através do sangue. Ele nos une na presença dele. Esta união, irmão, não precisa de muita explicação, como nós lemos no início. Não precisa de fábulas, não precisa de histórias. Nós somos unidos em Cristo. É por Cristo, é nele que nós somos unidos. E aqui, meus irmãos, no versículo principal que nós lemos hoje: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo de Cristo foi partido por todos nós, no plural, para todos aqueles que querem, partido por vós. Este é
o meu corpo que é partido por vós. Nunca esqueça isso. Esta obra poderosa é por cada um de nós. Esta obra poderosa é por todos nós. E que obra é essa? Ele nos transforma num novo homem, transforma você, irmã, numa nova mulher, te dá uma direção, porque se você se alimenta de Jesus, você vive por Jesus. Não existe outro algo que nós vamos fazer, não existe uma outra história que nós vamos contar, não existe uma situação a mais, não tem algo a mais que nós precisamos fazer, não tem nada a mais. Nós não precisamos vestir roupa de saco, nós não precisamos ficar subindo as escadarias da igreja de joelho, nada disso. O sangue de Jesus é suficiente, o corpo de Jesus é suficiente, tudo foi consumado na cruz do Calvário. Então hoje, irmão, nós temos acesso a essa bênção, nós temos acesso a este pertencimento e a esta obra poderosa que o Senhor realizou em nossas vidas. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor realizou na sua vida. Não foi algo que começou em mim, foi algo que começou em Deus e que te alcançou, e que me alcançou, e que nos alcançou, partido por vós. É este o corpo. Preste atenção, o corpo místico de Cristo, que está espalhado por toda a terra, somos nós. Nós somos os membros do corpo de Cristo, somos os seus membros em particular, como a palavra de Deus diz: eu tenho Cristo em mim e Cristo me tem nele. É uma obra misteriosa. E que mistério é esse? O apóstolo Paulo disse: eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós temos Ele em nós. Nós temos Ele em nós. Você tem Jesus em você, foi partido por vós. Então, em cada um que está aqui, nós temos o Senhor Jesus em nós. E nós também estamos nele. Olha que obra extraordinária e maravilhosa. Esta obra que o Senhor realizou em nós, ela não está condicionada a A, B ou C. É uma obra que Ele fez por nós no plural. Então nós não estamos aqui por causa da pessoa A, B ou C. Nós só estamos aqui porque há Cristo em nós e a nós em Cristo. Se for de outra forma, não é a igreja de Jesus, é outra coisa. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,